Glória a Deus. Que bom podermos estar juntos celebrando ao nosso Pai. Só focando ainda no evento da ETM, no seminário, você pode vir participar, né? Outro vídeo a gente tinha colocado, faça a sua inscrição, mas decidimos, né, então, tirar a inscrição para que todos possam estar participando, para que todos possam vir nesses dias que com certeza vai ser um marco. A inscrição, na verdade, era para a gente se programar para um coffee break, né? Ou seja, para um café mais, né, para atender todos, mas o cafezinho eu creio que vai ter, umas bolachinhas também. Vai ter um café, né, pastor, né, o doutor André? O André é o diretor da ETM, então ele está autorizando café, umas bolachinhas, né, porque cada aula da ETM nós temos um tempo muito agradável de comunhão, no intervalo ali onde a gente prepara, eu não preparo, né, mas as irmãs preparam sempre um prato gostoso e é um tempo maravilhoso de comunhão, que faz parte da ETM, né? O pastor Jorge é o nosso cafezeiro, como diz, preparador do café, mas um ótimo café. Então venha, né, é importante esse tempo de comunhão junto com os irmãos. A igreja é isso, né? A igreja é uma família e quanto mais ter comunhão, sempre com certeza a gente se alegra e muito, né? Então, né, vamos ter esse tempo maravilhoso desse seminário e depois logo na outra semana já se iniciam então as aulas. As aulas sim, se você quer se tornar um aluno, então precisa fazer a inscrição, temos uma pequena mensalidade por mês para custear também os materiais e assim por diante, ok? Estamos conversando 2 semanas já falando sobre fazer uma reflexão do nosso testemunho de vida, então fazendo uma reflexão do meu testemunho de vida, parte 3. Então é uma mensagem que o Espírito Santo vai acrescentando, vai falando e tal, e a gente vai poder falar quase o ano todo só sobre esses assuntos aqui, mas mais algumas semanas a gente vai estar concluindo. E baseado então na terceira carta do apóstolo João, então se você for lá, né, pastor, mas eu comecei o Novo Testamento, só encontrei João, olha assim, mas o primeiro, segundo e terceiro é lá para o final, é lá perto, antes do Apocalipse, então você vai encontrar a primeira, a segunda e a terceira carta do apóstolo João. E a terceira carta, então nós estamos conversando um pouco, e nós falamos na semana passada, né, sobre a vida, né, de Gaio, né, um homem, né, temos 3 personagens ali, né, então Gaio, Diótrefes e Demétrio, mas estamos conversando primeiramente sobre a vida de Gaio, né, um cooperador da obra de Deus, juntamente com o apóstolo João, e a gente falou um pouco, né, do testemunho forte, né, do algo que marcou a vida desse, tanto é que o apóstolo João menciona ele de uma forma, né, diferente aqui nesse texto, testemunho de vida desse irmão, né, que era uma pessoa então amada, né, e essa semana a gente foi para casa, na semana passada, com essa pergunta, né, será que eu sou uma pessoa fácil de ser amada? Você fez essa pergunta para si mesmo? Então, será que eu sou uma pessoa fácil de ser amada? Eu sou amado por Deus, isso não tem dúvida alguma que Ele me ama. Agora, diante da igreja, diante dos irmãos, como Gaio, que assim, o apóstolo João dá um destaque na vida dele, por ele ser uma pessoa amada. Ele não era difícil de se amar esse irmão, e uma marca visível na vida desse que é amável, então são aquelas pessoas que são cheias de palavras de vida, né? Palavras de vida, palavras de saúde, palavras que edificam as outras pessoas. Quando a gente abre a nossa boca, quando a gente manifesta os nossos lábios, saem palavras de vida, saem palavras de bênção, saem palavras de saúde, de fé, sempre crendo, né, na palavra de Deus. Mesmo passando por dificuldades, essas pessoas, elas não pensam em desistir, são marcas, características de uma pessoa que ela é amada, que ela manifesta esse amor. Então, pessoas que não desistem diante das dificuldades, diante dos cenários, diante de problemas que nos deparamos semanalmente, diariamente, enfim, pessoas que lutam, que enfrentam tribulações, mas não deixam de manifestar a sua fé. Não deixam de amar, de celebrar, de orar, de adorar, sabem que Deus é por elas. Então, eu preciso fazer uma reflexão sobre a minha vida, se eu sou essa pessoa também fácil de ser
amada, né? Então é muito importante. E Gaio, ele era uma pessoa fácil de ser amada. E a gente fez um paralelo muito importante sobre a vida da saúde física e também, então, a saúde espiritual. Mas entre a saúde física e a espiritual também tem a saúde emocional. Tem uma saúde emocional que é muito importante, um fator muito importante, que muitas pessoas hoje elas focam tanto no físico, como eu falei na semana passada, só que esquece que tem uma alma, e essa alma, se ela não estiver sendo bem cuidada, vai trazer prejuízo no físico, né? Então é muito importante. E Gaio, ele era uma pessoa que não tinha esse problema, tanto que o apóstolo João deixa bem claro: faço votos, eu oro para que você tenha saúde física, como vai bem a sua saúde espiritual. Então Gaio, ele era uma pessoa que estava, né, respirando aquilo que é a vontade de Deus, né? Então Gaio, né, o apóstolo João deixa claro que a sua saúde espiritual e a emocional estavam muito bem. E depois, então, João, ele chama a nossa atenção a uma outra área que chamava a atenção na vida de Gaio. 3 João, versículo de número 3 e o versículo de número 4, que diz assim: muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Diga comigo: andando na verdade. Uma vez mais, andando na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Andando na verdade. O testemunho dos irmãos em relação a Gaio é que ele, em segundo lugar, era uma pessoa que andava na verdade. Era uma pessoa fácil de ser amada, era uma pessoa amável. E em segundo, era uma pessoa que ele andava na verdade. Era um homem coerente, que ele vivia a realidade espiritual. É isso que ele chama a atenção nesse texto. Ele não tinha apenas um nome de que vivia, mas realmente ele expressava uma vida espiritual. Ele não carregava simplesmente um nome, ou seja, mas ele expressava na sua vida espiritual. Então Gaio, ele andava na verdade, porque a verdade estava nele. Por isso ele andava na verdade, logo ele manifestava a verdade. No Evangelho agora de João, capítulo 1, versículo 1 e o versículo 14, diz o texto, o Evangelho de João: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então aqui nós vemos João falando sobre Jesus Cristo. Então o verbo que era Jesus era então a verdade. E hoje o verbo, ele habita em nós, na minha vida, na sua vida, na vida daqueles que creem. E da mesma forma que ele habita em nós, de que ele se fez carne, ou seja, né, ele quer novamente ser visível na nossa vida. Visível, onde que as pessoas, como o pastor Jorge deixou muito bem claro, ou seja, as pessoas elas vão ver Deus na nossa vida quando nós manifestarmos quem nós somos em Deus, aquilo que nós somos em Deus. A única forma das pessoas conhecerem a Cristo é através da nossa vida. Como? Se elas verem Deus na nossa vida, se elas verem Jesus na nossa vida, se elas verem o Verbo encarnado visível na nossa vida. Nós sabemos, não temos dúvidas algumas, que o número de evangélicos tem crescido na nossa nação e tantas outras nações no mundo. E tem algo bom nisso, pastor? Com certeza tem algo muito bom, mas infelizmente a maioria não demonstra esta nova vida de Cristo em si. Essa é a questão. O número de evangélicos tem crescido de uma forma, graças a Deus, muito bem, mas a questão não é o crescimento do número dos evangélicos, mas a manifestação dessa nova vida em Cristo. Isso faz toda a diferença, aonde nós estivermos. Então tem muitas pessoas que creram na verdade, aceitaram a verdade, mas não andam na verdade. É uma diferença muito clara nesse texto, meditando nesse texto. Aceitar a verdade é uma coisa, agora andar na verdade é outra questão. É bem diferente uma da outra. E o próprio apóstolo João, em 1 João capítulo 2, versículo de número 6, diz assim: aquele que afirma
que permanece nele, nele está falando de Jesus Cristo. Então ele diz assim, aquela pessoa que afirma que permanece em Jesus, ele deve andar como Jesus andou. Então aquele que afirma, não, eu sou crente, eu sou cristão, eu sou filho de Deus. Então aquele que afirma que é filho de Deus, ele deve andar como o filho de Deus ele andou. E o filho de Deus ele andou na verdade. Ele andou na verdade. Como é que Jesus ele andava, pastor? Como é que Jesus ele andou? O andar aqui não tem nada a ver com a nossa forma, na forma física. Se você anda rápido, se você anda devagar, se você é aquela pessoa que de repente cada passo fica pensando se vai para a direita, se vai para a esquerda, não é esse andar que o apóstolo João está falando de Jesus. Porque as pessoas podem ler assim, não é como Jesus andou, você nem estava lá para ver. Mas não é esse andar que ele está falando, não é o físico que ele está dizendo aqui, não é como ele gesticulava, como ele fazia com as suas mãos, não é como ele mexia a cabeça, não, ele está falando de um testemunho aqui. O andar aqui não tem nada a ver com a parte física, o andar aqui fala do testemunho, do dia a dia, da nossa caminhada. Esse é o andar dele aqui, então fala do meu dia a dia com as pessoas que eu me relaciono, cada um de nós. Eu acho que, só se eu estiver muito enganado, mas cada um de nós, no mínimo com uma pessoa diariamente, a gente se relaciona. Sim ou não? A não ser que a pessoa, não, pastor, é só eu e não tem mais ninguém, pastor. Não é mais ninguém, nem no WhatsApp, nem no Facebook, nem no Instagram, porque mesmo que fisicamente você não tenha ninguém próximo de você, mas se você tem esse aparelho, você está se relacionando com alguma pessoa, em algum lugar. Em algum lugar você está falando, em algum lugar você está comentando, em algum lugar você está vendo. Então, se todos nós, a cada dia, nós nos relacionamos no mínimo com uma pessoa. Casal está lá com o cônjuge. Pai, mãe, está lá com seus filhos, filhos com seus pais, pessoas que estão nas suas empresas, nos seus negócios, tem lá contatos com outras pessoas. Então a gente se relaciona com pessoas. Então no meu dia a dia, eu me relaciono, no meu convívio familiar, nas minhas ações, no trânsito, nas mídias sociais. Então existe um dia a dia na minha vida. Fala do que eu tenho feito com o que eu tenho recebido do próprio Jesus. Então esse andar é a nossa vida, do início do ano até o fim do ano. No início do ano, a maioria, pelo menos que eu conheço, a maioria faz planos, ela planeja muito no início do ano, aquela arrancada, mas já se passou uns meses, ele já nem fala mais daquilo ali, porque foi só um impulso no início que ele está falando, ou seja, de alvos, de metas e assim por diante. Mas nós temos que esse relacionamento, esse andar com a verdade, não é no início do ano, ou seja, mas é no início, é no decorrer, é na metade, é no final, entra ano, sai ano, ou seja, eu tenho que entender que eu estou vivendo e andando na verdade. Amém? Então é dessa forma, esse andar é a nossa vida, do início até o fim. Esse andar é ser quem eu sou, independente do lugar que eu estiver. Outro dia eu estava num lugar, conversando com umas pessoas, eu fiquei assim, a pessoa falando, comentando, disse assim, lá na casa tinha um lugar que tinha uma placa aqui, Las Vegas. Aí ele rindo, e eu sem entender nada do que significa Las Vegas, pelo que eu só conheço, é um lugar nos Estados Unidos, mas ele disse, não, o que se faz em Las Vegas fica ali. Eu fiquei pensando, tudo que a pessoa lá pronta faz de errado, em outras palavras, tem que ficar ali. Então, nós não temos esse lugar de Las Vegas, não, o que eu faço aqui fica aqui, não. A minha vida, o meu andar, ou seja, independente de onde eu for, se for lá em Las Vegas, se eu tiver a oportunidade de estar lá, eu tenho que manifestar quem eu sou aqui. Da mesma forma, aonde eu estiver, eu sou aquela pessoa que Cristo se entregou pela minha vida. Hoje, no geral, no caso, então esse andar é ser quem eu sou, independente do lugar que eu estiver. E hoje, no geral, nas congregações, a gente é muito bom, no caso, para poder cantar, para poder celebrar nossos cultos, mas será que a gente tem sido tão bons em andar na verdade? Andar na verdade? E nós devemos fazer a primeira sem omitir o quê? A segunda. Devemos celebrar, devemos exaltar, devemos glorificar, devemos manifestar, ou seja, nessa área, mas sem omitir a principal na nossa vida. Isso é muito importante. Às vezes a gente fica desconfortável quando a gente ouve alguém perguntando, e o fulano?
Ele faz parte da tua igreja, pastor? Aí eu tenho que pensar no caso, né? Porque o fulano faz parte, o ciclano faz parte. A gente ouve. Tem uma música que a gente cantou muito, né? E eu sei que não tem nada de errado com a música, né? É a música que diz: dá vontade de pular, dá vontade de correr, dá vontade de gritar, dá vontade de dançar. O Ministério da Música já conhece. E o primeiro que a gente vê nessa música, ela diz: quando estou na tua presença. Já começa errado. E qual foi o momento que eu saí da presença? Quando eu estou. Parece que tem momentos que eu não estou. Porque diz: quando eu estou na presença, então dá vontade. É como se não tivesse em algum momento na presença. Uma vez que o Espírito Santo ele veio habitar em nós, ele não entra e sai. Ah, hoje eu vou sair porque o Roberto ele não fez uma coisa que me agradou, então eu estou saindo. O Roberto está sozinho. Ah, agora o Roberto se acertou, eu vou entrar de volta nele. Ah, agora o Roberto errou de novo, ele vou entrar de... Ele não entra e sai, não é dessa forma como um anjo que está lá no céu esperando alguém pecar para apagar o nome do livro da vida. Tem um anjo com uma borracha desse tamanho lá, só esperando lá o camarada errar, apaga o nome dele. Ah, agora ele se acertou, escreve o nome dele. Um apaga e outro escreve, um apaga e outro escreve. Não é assim que funciona. 1 Coríntios 3,16, o apóstolo Paulo diz: vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Vocês são o santuário de Deus e o Espírito de Deus habita em vocês. Ele não habitou ou habitará, ele habita em vocês. Quando é que ele habita, pastor? A partir do momento que eu confessei a Cristo, ele passou a habitar na minha vida. Então ele não entra e sai. Então quer dizer o quê? Então nós podemos sim dar mais liberdade para ele agir. Aí está tudo certo. Então eu posso dar mais no sentido, posso, um modo de dizer, né? Como nessa canção, né? Antes de darmos início na abertura, ele disse, então tem pessoas que deram mais liberdade ao Espírito, então a gente vê um mover diferente. Mas a gente está na presença dele. Mas esse mover é porque eu estou dando mais liberdade ao Espírito Santo. Eu estou levantando as minhas mãos. Eu estou dando glória a Deus. Eu estou glorificando a Deus. Eu estou exaltando a Deus. Ou eu estou correndo, ou eu estou prostrado, ou eu estou ajoelhado. Eu estou fazendo num sentido assim. O Roberto permitiu. O Roberto está entendendo. O Roberto está recebendo. O Roberto está entendendo que o Espírito está falando. Ele dá mais liberdade. Então essa é a diferença, ou seja, mas não tem quando eu estou na presença de Deus, né? Então nos cultos, nas reuniões de oração, ou seja, no nosso devocional, no nosso dia a dia, nós podemos dar e devemos dar, ou seja, sempre liberdade para o Espírito Santo agir mais na nossa vida. Então ele está em nós, ele habita em nós, mas essa manifestação vai depender de cada um de nós. Sempre vai depender da nossa vida. Então ele está em nós, o Emmanuel, Deus conosco. Então o correto em relação a essa música deveria ser: quando eu dou mais liberdade ao Espírito, aí dá vontade de correr. Quando eu dou mais liberdade ao Espírito, aí dá vontade de pular, aí dá vontade de cantar, aí dá vontade de dançar, aí dá vontade, ou seja, aí eu libero. Agora o curioso é que muitas pessoas dá vontade de correr, de pular e de dançar, mas não dá vontade de orar. Não dá vontade, quando chega o momento da generosidade, pastor, até quero, mas parecem 2 escorpião no bolso, eu não consigo botar a mão no bolso, pastor. Dá vontade de pular, mas não dá vontade de ofertar. Dá vontade de correr, mas não dá vontade de ir para a sala de oração. Na verdade, alguns correm da sala de oração, não para a sala de oração. Não dá vontade de chegar mais cedo no culto. Não dá vontade de chegar antes de iniciar o louvor. Você sabia que a equipe da música, a equipe da técnica, da organização também, não sei se chega ao mesmo horário, mas eles chegam às 16 horas aqui, 15h30 às vezes. Hoje aniversariante, que é a líder do louvor, né, abortou o aniversário em casa para estar aqui às 16, um compromisso.
Então eles estão cedo aqui. Hoje, graças a Deus, tem ar-condicionado, mas há alguns anos atrás era debaixo do... Na verdade, esses ventiladores que estão na parede, muitos que não sabem o que é, mas são aquilo que sobrou da rua São Paulo, debaixo lá de um tornado que deu quando a gente veio para cá, trouxemos alguns para cá, mas era o que tinha lá. Lá não tinha ar-condicionado. Então, antes de começar o culto, alguns traziam até uma muda de roupa para trocar, para começar o culto, porque encharcava. Eu mesmo, pastor, se eu vinha de terno, não sobrava nenhuma peça seca. Nenhuma. Então, não dá vontade, mas dá vontade de fazer. Mas se eu estou na presença de Deus, o mesmo Espírito que me leva a pular, dançar, glorificar, exaltar, me leva a orar. Me leva, se for preciso, a jejuar, me leva a ofertar, me leva a dizimar, me leva a ter um compromisso, reconhecendo, ou seja, tudo que Deus ele tem feito nas nossas vidas. Hebreus 7,7 diz, sem dúvida alguma o inferior, o menor, ele é abençoado pelo superior, ou seja, o maior. E o texto está dizendo bem claro, ele fala, sem dúvida, o menor. Quem é o menor, pastor? O menor sempre é aquele que eu reconheço maior na minha vida. Quando eu estou desprezando esse pessoal que vem cedo para se preparar, para oferecer o melhor, primeiramente a Deus e para a nossa vida, quando eu estou desprezando eles, eu estou desprezando as bênçãos que Deus ia liberar sobre a minha vida. Porque o escritor está dizendo, sem dúvida alguma, sem dúvida, não adianta você querer estudar, não adianta querer fazer uma interpretação do seu jeito, isso não funciona. Sem dúvida alguma, o menor, ele é abençoado pelo maior. E quem é o menor, pastor? O menor é aquele que reconhece o outro superior na sua vida. Se eu desprezo aquilo que eles estão fazendo por mim, eu estou desprezando, eu estou desonrando e não estou recebendo bênção nenhuma da vida deles. Nenhuma bênção que Deus tinha para liberar através da equipe da música, através da técnica, através da organização, nenhuma bênção eu vou receber. Porque eu estou desonrando, ou seja, aqueles que têm feito o seu melhor. Então Paulo está deixando bem claro, quando, ou seja, sem dúvida alguma, o menor ele é abençoado pelo maior, nunca o maior pelo menor. Quando eu desprezo, um exemplo, se eu desprezo o Rogério Zimmermann, ou seja, toda a bênção que Deus tem da vida dele, para a minha vida, eu não recebo. Porque eu me acho superior a ele. Então o maior não é abençoado pelo menor, é o menor que é abençoado pelo maior. E o maior sempre vai ser aquele que eu reconheço superior à minha vida. Se você tem alguma pessoa entre si aqui, esse camarada aqui, pastor, para mim não serve nada. Ou seja, toda a bênção que Deus tem através dessa vida para você, você não vai receber. Você não recebe, pastor, não, mas eu sou o cara fiel. Não, mas daquela pessoa você não vai receber. Porque é o que a Bíblia está falando muito claro aqui. Então o menor não tem a ver com a estatura, né? Não tem a ver com tamanho, mas com humildade, com honra. Então quando eu honro o meu irmão, eu reconheço nele a superioridade. Logo tem bênção à vista. Bênção à vista. Então o menor ele é abençoado pelo maior. E o maior então aqui que é honrado pela minha vida. Então existem várias formas de honrar, mas uma delas é reconhecer o seu dom, o seu talento, o seu ministério. E voltando, isso aqui é um parênteses que Deus colocou no meu coração, mas voltando, falando da presença de Deus na minha vida, então se eu não tenho vontade de orar, de meditar, de cultuar, de adorar, de louvar, de ofertar, de dizimar, de evangelizar, aí eu fico pensando que eu não estou me relacionando bem com a presença de Deus na minha vida. Pastor, eu não estou com vontade de orar. Pastor, eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Pastor, eu não tenho vontade de ganhar uma alma para Jesus. Imagina, você está aqui porque alguém ganhou, em outras palavras, foi usado para Deus ministrar na sua vida, e você não tem desejo de ministrar na vida de uma pessoa para tirar aquela alma do inferno e trazer ela para o céu. Então, se não dá vontade de orar, se não dá vontade de cultuar, se não dá vontade de chegar cedo, eu tenho que fazer uma análise. Será que o meu relacionamento com o Espírito de Deus, o meu relacionamento com a presença do Espírito, ela está bem? Será que esse relacionamento ele está bom? Da parte dele, sim, isso eu não tenho dúvida alguma. A parte dele está tudo certo. Sempre a parte que pode estar errada é a minha. Sempre a parte que vai estar errada, não adianta você colocar a culpa nele. Ele não tem problema nenhum com ele. O problema sempre é eu.
Então, se não dá vontade de ler, se não dá vontade de aprender, se não dá vontade de crescer, se não dá vontade de levantar a mão, se não dá vontade de dançar, será que eu estou me relacionando bem com o Espírito? Será que o meu relacionamento com Ele está legal? Pastor, eu acho que, pensando bem, acho que não está muito legal. Então, cabe a quem torná-lo legal. Cabe a quem? A eu, a minha pessoa. Quando eu reconheço, então isso vai ajudar o quê? Né? Se agora só dá vontade de pular, dançar e tal, mas não dá vontade de se relacionar, logo esse meu testemunho lá fora, ele não vai ser eficaz. Pular e dançar, ou seja, qualquer outra coisa que é importante, faz parte, né? Eu quero que vocês entendam bem, pastor, então nós não vamos fazer, não, tem que fazer muito mais, mas isso é importante sim, sem omitir a minha vida, ou seja, lá fora, aí lá fora é que vai fazer a diferença. Voltando ali, 3 João, versículo 1 e 3, diz assim: muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. E não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Então, como eu falei, tem muitas pessoas que creram na verdade, mas que não andam na verdade. E o apóstolo João ele está deixando claro que Gaio, diferente da vida dos outros irmãos, ele continua andando. Ele diz, você continua andando. Quer dizer o quê? Se eu estou lendo esse versículo, essa ilustração que João está falando de Gaio, ele está dizendo, eu muito me alegro que você continua. Quer dizer o quê? Muitos que começaram não continuaram. Muitos pararam nessa trajetória. Ele diz, muito me alegro que você continua andando. Que você continua com o seu testemunho, que você continua feliz, continua exaltando, continua glorificando a Deus, continua sendo aquela pessoa que teve aquele encontro com Cristo Jesus, que entendeu que Cristo mudou a sua vida, e aquele fogo, aquela paixão, aquela coisa que não tem como explicar, continua forte na sua vida. Continua firme na sua vida, você continua com desejo de evangelizar, continua com desejo de vir aos cultos, continua com desejo de meditar na palavra, continua, não perde uma oração, não tem tempo ruim, sempre está presente. Então ele diz, muito me alegro, e você é daqueles que continua, porque tem muitos com certeza que João está falando aqui, que não continuaram andando na verdade, não permaneceram andando na verdade. Então ele diz, bem claro, ele não só teve um testemunho quando ele se rendeu a Cristo, como ele continua andando, manifestando o milagre que ele experimentou quando ele se entregou a Cristo. E depois a alegria do apóstolo João era ter notícia dos irmãos que estão andando também na verdade. E o versículo 6 do capítulo 2 diz, aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Aquele que afirma que é de Cristo, deve andar como ele andou. E a gente poderia falar muito sobre o exemplo de andar na verdade. Estava lá em outro lugar, de repente o Espírito Santo disse, olha, sobre o andar na verdade, tem muita coisa aqui para se falar. Aí me veio já, claramente, ele já mostrou sobre Efésios 5, né, um exemplo sobre quem é casado. Às vezes a pessoa, pastor, mas como que é andar na verdade? Só um exemplo. Um exemplo, né, para quem é casado, como marido, eu estou andando na verdade com a minha esposa. O que é andar na verdade, pastor, em relação à minha esposa? Amar ela como Cristo amou a sua igreja. E como Cristo amou a sua igreja, pastor? Efésios 5, versículo 25 em diante. Leia lá. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. E este é um mistério profundo. Refiro-me, porém,
a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vós também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Aqui, tem algum amém aí? Tem glória a Deus aí? Se você quer conhecer sobre tudo ali, você lê no capítulo 5, capítulo 6, você vai ver todos os deveres sociais como cristãos, que o apóstolo Paulo ele nos ensina. Ali você vai ver, eu vou usar o exemplo do marido, que as mulheres, graças a Deus, não vão falar das mulheres, já estão felizes, mas não. Então, ali em Efésios 5, você vai pegar que ele vai tratar, vai falar como os filhos devem tratar os pais, como os pais tratar os filhos, como esposa e esposo tratam um ao outro, como o empregado trata o seu patrão, como o patrão trata o seu empregado, enfim, fala de todos as formas, ou seja, da cidadania cristã, ou seja, do nosso dia a dia. E aqui, então, andar na verdade em relação ao cônjuge, não é somente quando se inicia um relacionamento, mas manter esse relacionamento na verdade. Como é que eu ando na verdade, pastor, em relação à minha esposa? Como você começou com ela? Pastor, antes de me encontrar com ela, eu tomava 3 banhos por dia. E agora? Tem dificuldade para tomar um, pastor? Isso sem falar outras coisas, que eu ia falar. Fala ou não fala? Eu lembro, quando era 35 anos atrás, 35, pouco mais, ali que a Sueli fazia alguns sacrifícios, para que naquela época o pessoal disse, pastor, como é que era naquela época? Eu escrevia carta, esperava o correio entregar para ter um retorno ali assim, mas como é que era isso? Escrever carta? Sim, eu escrevia carta de amor, mandava cartinha, depois de uma semana, 2, voltava, se encontrava uma vez por semana e olha lá quando dava, às vezes mandava um agrado, um aniversário, a mãe está aqui com 80 e poucos anos aqui, foi lá para a Majuna, ela trabalhava, levar lá um buquê de flores ali assim, porque eu estava trabalhando, enfim, são tantas coisas. Um relacionamento começou bem, ou seja, a maioria dos relacionamentos começa bem. E a pessoa faz de tudo para conquistar outra pessoa. E de repente na caminhada ele já acaba não valorizando mais. Então o andar na verdade, ele está dizendo o quê? Como eu iniciei num sentido assim, lógico, meu corpo era outro, Por isso que eu digo assim, não importa se ela está com uns quilinhos a mais, porque eu já olho para a minha barriga, eu vejo quantos quilos a mais eu estou também. Então, não estou falando no físico, como começou lá atrás, pastor com 67 quilos, você consegue imaginar, pastor bem magrinho aí assim, hoje tem um pouco mais só, depois de 37 anos, 35 anos, mais 2 de namoro e noivado, enfim. Mas como ele diz assim, o andar na verdade em relação à minha esposa. E Paulo ele está dizendo bem claro aqui, então andar na verdade em relação ao seu cônjuge, ele não é somente quando se inicia um relacionamento, mas manter ele. E manter ele de que forma? Na verdade. É manter na verdade. E a verdade, Cristo se entregou à noiva, que somos nós, a igreja, e Ele amou ela o quê? Até o fim. É o que Paulo está dizendo aqui, e ele fez sem primeiro a igreja ter feito alguma coisa por ele. Quando Paulo está dizendo amar, o homem tem que amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja, ao ponto de santificar, preparar, e até o fim, ele não amou até primeiro receber alguma coisa da noiva. Não teve barganha, não tem e jamais terá uma barganha em relação de Cristo com a noiva. Porque ele amou antes. Ele se entregou antes, ele sofreu antes, ele suportou tudo antes de eu dizer sim para ele. Quando eu era inimigo dele, quando eu era pecador, quando eu era uma pessoa que não cria em Deus, ali ele se entregou por mim. Então ele não se entregou depois que o Roberto começou a vir para a igreja, começou a louvar, a adorar, a dizimar, não, ele se entregou antes, antes de qualquer coisa que o Roberto tivesse feito. Então ele fez primeiro a igreja, ou seja, sem ter feito algo por ela. Nunca teve, jamais vai ter barganhas. Então é algo que não mudou com o tempo. Então ele veio, se entregou para todo que nele crer não pereça,
mas tenha a vida eterna. Você pode aplaudir a Deus? Então, ele se entregou. Muitos passam a vida inteira falando do pecado, sem ter cuidado no que diz respeito ao seu andar na verdade. Precisa ter cuidado, sim, na questão do pecado, sem omitir o andar na verdade. E voltando ao exemplo do marido, do cônjuge, muitas pessoas, muitos homens se gabam de nunca ter traído o seu cônjuge, e está certíssimo, mas não ama a pessoa, não ama a esposa, não traiu, não adulterou, mas não ama a esposa. Então veja, própria lei ela já dizia, não adulterarás, ok? Só que ela nunca ensinou a amar. Então não posso deixar de fazer uma coisa e omitir a outra, ou seja, eu não devo adulterar, mas eu devo amar. Então muitos se gabam, graças a Deus, meu currículo não tem nenhum adultério, mas não ama a esposa. Isso não é andar na verdade. Andar na verdade, aquilo que Paulo está deixando bem claro, ou seja, ame como Cristo amou a igreja. Como é que ele amou, pastor? Se entregando. Não, mas eu até já me entreguei uma vez, mas não deu certo. Mas não é uma vez, é uma vida. É uma vida, é uma caminhada. Isso é andar na verdade. Só podia falar muito sobre isso aqui, mas não é o que eu quero comentar aqui. Então, nós precisamos ter um bom testemunho da verdade na nossa vida, pois alguém, meus irmãos, está nos observando. Nós não participamos de um programa do BBB, mas tem alguém que nos observa muito mais lá do que o BBB. Tem alguém que nos observa muito mais, alguém está nos observando, alguém está olhando o nosso comportamento. Nós somos a luz desse mundo, o sal dessa terra, amém? Então é bom ter luz sobre a nossa vida. Quem é das antigas? Pastor Jorge, um pouco mais, alguns aí. Lembra daquela época que a gente ia namorar? Se mandava um outro menorzinho juntos? O Rogério também deve lembrar. Leva aquele menorzinho junto para quê? Para quê? Os mais novos não entendem, não sabem nem o que é carta de amor, não sabem. O que era os mais velhos faziam? Mandava o menor para fazer o quê? Segurar a vela. E segurar a vela para quê? Porque era escuro, pastor? Para que não viesse a acontecer algumas coisas antecipadas entre o casal. Sim ou não? É desse jeito. É importante a gente saber que para manter um bom relacionamento de santidade é colocar luz sobre ele. Luz. Não apagar a vela, mas luz. Se eu posso dar um conselho para mim, para você, para cada um de nós, coloque uma vela ao seu lado. Coloque uma luz, constante luz na sua vida, no seu relacionamento matrimonial, enfim, tudo que diz respeito à nossa vida. Então, quem não tem nada para esconder, não se importa com uma vela, com uma luz, com um holofote. Logo, quem quer viver uma vida de fachada, sempre quer apagar a vela, sempre quer acabar com a luz, sempre quer fazer algo escondido, na escuridão, ou seja, quando ninguém está vendo, ou pensa que ninguém está vendo. Então Gaio, ele era um homem que ele obedecia a palavra de Deus e ele andava na verdade, e os irmãos davam um bom testemunho do seu exemplo de vida. Será que as pessoas que nos conhecem podem dar um bom testemunho da nossa vida? E o que levou o Gaio a uma vida de testemunho era a verdade em relação a Deus. A verdade estava nele. Gaio meditava na palavra, deleitava-se na palavra e praticava a palavra diariamente.
Gai não era uma pessoa que não errava, como todos nós erramos, todos nós, infelizmente, falhamos numa área ou na outra. Gai não era o camarada que não errava, ele errava, mas ele permanecia na verdade, andando na verdade. Todos nós somos sujeitos a erros, falhas, né? Temos um defeito aqui, uma coisa lá e tal, precisamos melhorar sempre. Eu não nego isso, ou seja, mas eu não posso deixar de andar na verdade. Falhei. Senhor, obrigado pelo perdão que eu já recebi, mas eu quero andar na verdade. Você pode ficar de pé e aplaudir a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Feche os seus olhos, por gentileza. Aleluia. Pai, queremos mais uma vez te agradecer pela palavra, te agradecer, ó Pai, porque o Senhor nos comprou e nos comprou por um alto preço, Senhor, um alto preço, ó Papai. Louvado seja o teu santo, santo, santo e eterno nome. E assim queremos te agradecer por esse momento onde nós dispomos-nos na tua palavra, e a tua palavra, ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz, Papai. Pai, nós sabemos que a tua palavra, ela corrige, ela instrui, Papai, ela ensina, nos faz crescer, Papai. Por isso nós te louvamos porque é a vontade do Senhor que todos nós possamos não somente crer na verdade, não somente ouvir sobre a verdade, mas andar na verdade, andar naquilo que nós temos entendido como aquilo que é a vontade do Senhor, ó Pai. E essa é a vontade do Senhor, que a gente possa, como Gaio, andar, ter uma vida, uma constância, vivendo a verdade, manifestando a verdade, manifestando essa obra linda, essa obra maravilhosa que o Senhor realizou na sua vida. Todos nós temos um testemunho aqui, Pai, todos nós que já confessamos a Ti, Jesus, temos um testemunho. E esse testemunho, Papai querido, é para que pessoas possam reconhecer Cristo em nós e através de nós. Papai, nós somos os agentes transformadores neste mundo em trevas. Nesse mundo que jaz no maligno, nós somos os agentes transformadores. Por isso, Pai, sabemos que o Senhor se move em nós, mediante o Teu Espírito. E que o Teu Espírito, Senhor, possa estar ministrando nas nossas vidas e que nós estejamos com os nossos ouvidos espirituais abertos. Os ouvidos espirituais abertos para aquilo que o Senhor quer nos mostrar nesse nosso relacionamento, porque o Senhor quer se relacionar conosco. O Senhor tem prazer em se relacionar com cada um de nós, em cada um de nós, em cada um de nós. A minha oração é essa, Papai, que o Senhor possa continuar ministrando nas nossas vidas. Todos os dias, em todo o tempo, em cada circunstância, por mais que a gente fale, por mais que a gente erre, mas que a gente possa crescer em andar na verdade, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.